Olá, sou o aluno Carlos Rones, estudante do curso de especialização em Psicologia e Educação na Universidade Estadual do Maranhão, Polo Santo Inês. E eu vim atender a uma atividade da cadeira Desenvolvimento Infantil e a Dimensão Lúdica, onde nos foi sugerido que nós apontássemos um jogo direcionado à educação infantil ou ao público dos anos iniciais da educação básica, e fizéssemos a apresentação do jogo e as possibilidades pedagógicas que esse iria fornecer ao público escolhido. Antes de eu adentrar e apresentar o jogo que eu escolhi, eu gostaria de fazer uma introdução trazendo a fundamentação teórica da parte que eu li, que sustentou a minha escolha para esse jogo especificamente. Antes de eu iniciar a fala sobre o jogo, eu quero trazer referência ao artigo da professora Vânia D'Angelo Dormi, cujo título é Atividades Lúdicas na Educação, o caminho de tijolos amarelos do aprendizado. Aqui nesse artigo ela vai ampliar o conceito de ludicidade, da palavra lúdico, e vai mostrar as diversas dimensões, as diferentes possibilidades que pode estar ali, pode ser inserido dentro da palavra lúdico. E ela vai mostrar que a ludicidade não se limita a uma expressão ou a um ato isolado, né? E aqui ela vai trazer, na página 2, as formas de manifestação da ludicidade. E dentro dessas formas de manifestações, ela vai apontar 5 situações. Primeiro, ela apresenta os jogos como sendo uma possibilidade lúdica, né? O jogo no sentido estrito, o jogo direcionado ali com fim, com objetivo específico, bem delineado, ou um jogo direcionado. Por fim, ela vai trazer, em seguida, melhor dizendo, as histórias, a maneira como se conta as histórias, como se envolve a criança nesse processo de contação de história, também é uma experiência lúdica que pode favorecer muito o desenvolvimento da criança. A outra dimensão são as dramatizações. Nesse contexto, ela aponta, que a necessidade das crianças não somente ter acesso a esses momentos, como também fazerem parte, se envolver nesses momentos de dramatizações, trabalhar suas especificidades. A outra dimensão são as músicas, danças e canções. Aqui ela aponta a necessidade também das crianças vivenciarem esses momentos, porque vai trabalhar a linguagem e outros aspectos do desenvolvimento humano desde ali a infância. E por fim ela traz as artes plásticas como outra dimensão das manifestação lúdica. Então, partindo dessa perspectiva, nós não entendemos uma atividade lúdica como algo isolado, mas como diferentes possibilidades para envolver a criança e tornar o processo de aprendizado ainda mais atraente e mais saboroso para a criança. E eu faço menção a uma expressão que eu tive acesso em outro material que eu li, em outro artigo, que traz, que faz referência a um termo chamado experiências estéticas. Quando se fala de educação, de aprendizado, é sugerido, é pontuado que esses momentos de aprendizado tem que ser uma experiência estética. E aqui a palavra estética ela assume um conceito de experiência, dos 5 sentidos, da criança participar, se envolver, sentir, experienciar ali o processo de aprendizado em si. Sair daquele ponto, daquela postura de um ser passivo, para assumir ali o protagonismo de forma mais participativa no processo da construção do seu conhecimento. Então, dentre as formas de manifestação da ludicidade, as 5 que eu citei, eu apontei um jogo para trazer e fazer essa pequena demonstração. E partindo do jogo, eu trouxe também uma outra referência, que é Brincadeiras e Desenvolvimentos Infantis nas Teorias Psicogenéticas de Vallon, Piaget e Vygotsky. Aqui nós temos fortes argumentos desses teóricos reafirmando a necessidade e a importância desses momentos de ludicidade para o desenvolvimento da criança, seu desenvolvimento como humano, e também para potencializar o processo de aprendizagem. E eu trouxe uma referência de Vallon, onde ele vai fazer uma breve referência à palavra jogo, que eu achei bem interessante. E ele fala o seguinte, está no seu livro Vallon, 207, página 54. Fala o seguinte: as brincadeiras funcionais podem ser movimentos muito simples
como estender e encolher os braços ou as pernas, gritar, agitar os dedos, tocar os objetos, imprimir-lhe um balanço, produzir ruídos ou sons, uma atividade em busca de efeitos. Então, quando se fala em brincadeiras, em ludicidade, pode ser algo simples, dependendo do direcionamento, da forma como é conduzido. Pode ser uma coisa atrativa que vai quebrar aquela monotonia, às vezes, né, do ambiente escolar. Então, é nesse contexto que eu trouxe a proposta de jogo para aplicar especificamente no público da educação infantil, pré-escola, 4 e 5 anos. O jogo que eu propus foi esse jogo, que eu tive como referência aí a um material do Alfabetinho, que é um recurso muito empregado na educação infantil, que traz várias propostas de aprendizagem, e o nome do jogo é As Roletas das Vogais. E esse jogo ele tem alguns objetivos específicos. Eu vou primeiramente mostrar a estrutura do jogo, como ele seria montado, e depois vou colocar as proposições pedagógicas que ele nos fornece. Bom, primeiramente, a ideia é que esse jogo ele tenha vamos trabalhar 5 vogais de forma separada. Então, nós temos aqui, para montar esse jogo, a roleta especificamente, 2 partes, que vai ser montada uma roleta. Aqui é da vogal I, especificamente. Qual a ideia? Essa parte temos aqui 7 compartimentos com palavras que iniciam com a letra I e objetos ali correspondendo ao nome das palavras. Ok? Então, qual é a ideia? É que essa parte ela seja colada no fundo de isopor grosso, para montar uma roleta com uma expressividade maior, um tamanho mais notável. Eu penso que 50 centímetros. E logo colocaria essa outra parte aqui no isopor mais fino, sobreposta a essa. Ficaria basicamente assim. Colocaríamos aqui no meio um suporte que fosse possibilitar o movimento. Para ficar mais fácil ainda, eu trouxe uma montada, que dá a vogal A. Ficaria basicamente assim. Olha só, com esse movimento. Então, qual é a ideia? Após montarmos as 5 roletas, porque uma para cada vogal, A, E, I, O, U, e cada qual com suas especificidades, né, com as palavras iniciais ali. Então, qual a ideia? Qual a proposta de apresentação desse jogo para a criança de 4 anos? Seria sentar as crianças em círculo ou em formato de U e, após fazermos a explanação das vogais, partirmos para a prática. Então aqui chamaríamos uma criança de cada vez. Eu tenho certeza que esse momento seria muito prazeroso para elas ter acesso à roleta, né? A tocar, fazer esse movimento. Seria uma coisa que elas teriam interesse, creio eu. Então, qual a ideia? Que eles façam esse movimento, repito, a ideia é que seja algo bem mais expressivo, maior. Eu fiz menor para ficar mais fácil de apresentar. E após ela girar e parar num desenho específico, né? Ou enfim, um desenho específico aqui, olha só, parou aqui na árvore. A criança ela vai identificar, obviamente, que é uma árvore e vai ali pronunciar a palavra árvore. E a professora ou o professor vai dar ênfase na letra inicial, que é o A. E assim, sucessivamente, ela vai internalizando aí e associando o fonema ar aos objetos ali, às palavras dos objetos que ela vai ter acesso. Eu trouxe aqui também uma outra, que é da letra E, da vogalzinha E. Olha só, a dinâmica é a mesma dinâmica. A criança vai ter acesso e a possibilidade de girar e ter ali esse momento de pronto, né? Ver qual letrinha que ficou, que parou ali a roleta, ok? Então essa é a proposta do jogo. Repito, as roletas é para ser bem mais expressiva no tamanho, que fique em pé de preferência, né? No suporte, para que a criança possa girar. E uma outra ideia seria que nós trouxéssemos algum reforço positivo ao criança a pronunciar a palavra, né? Algo que a criança goste, que venha ali despertar atenção e interesse ainda mais da criança em participar da atividade. Nós sabemos da importância desse conteúdo na educação infantil, das vogais, porque ele é o prelúdio, digamos assim, para o processo de alfaletrar, né? De alfabetização e letramento. Eu trouxe aqui algumas ponderações que eu quero ressaltar sobre o conteúdo das vogais, né, na pré-escola, né? Primeiramente, as vogais, elas são ali a fundamentação da leitura, é a menor parte, digamos assim, né?
ensinar a criança a reconhecer e pronunciar corretamente, isso vai desenvolver de imediato a consciência fonológica da criança, vai construindo, vai preparando para o momento da alfabetização, né? E vamos trabalhar combinação de sons, vamos trabalhar, dentre outras coisas, a habilidade da comunicação, vamos trabalhar também todo um preparo para a apropriação do sistema de escrita da língua portuguesa, né? Então, uma outra situação que pode ser pontuada é que esse jogo ele pode ser adaptado. Após a criança aprender o conteúdo das vogais, a professora pode fazer uma releitura do jogo e trazer como proposta as consoantes ou até mesmo as famílias silábicas e aproveitar, digamos assim, a brincadeira, né? Fazer uma readaptação para trabalhar conteúdos aí diversificados. Então esse é o jogo as roletas das vogais, porque vão ser 5 roletas, uma vez são 5 vogais, né? Para tornar a aula sobre esse assunto ainda mais dinâmica na educação infantil, de preferência pré-escola, né? Criança aí de 4 anos que está saindo do maternal e às vezes nem todos consolidaram ainda essa consciência fonológica das vogais. Então a sugestão é que seja trabalhado no primeiro semestre do maternal, melhor, da pré-escola, das crianças de 5 anos, de 4 anos, né? Que é o primeiro período. Então esse jogo ele traz essa proposta de trabalhar as vogais. Um outro ponto que nos foi colocado é que nós ressaltássemos dentro do jogo a parte afetiva, social, cognitiva, físico-motora, cultural ou inclusiva. A parte afetiva, né, que a gente pode estar percebendo no desenvolvimento dessa prática aqui, essa prática né, desse jogo, das roletas das vogais, ela é notável quando a criança ela vai participar, ela vai se envolver, ela vai sentir-se parte da equipe, ela vai esperar a vez dela, ela vai observar o coleguinha jogando, ela vai presenciar todo o processo da turma vivenciando a experiência, né? Que já vai entrar também na dimensão social, que a criança vai estar ali inserida nesse contexto da vivência ali da sala de aula com os demais coleguinhas. Na cognitiva vai entrar a parte da assimilação do conteúdo em si, do reconhecimento dos conceitos das vogais, da internalização dos sons e desenvolvimento da consciência fonológica. E na físico-motora, vemos aqui a criança desenvolvendo, né, a atividade em si, praticando, né, levantando seu lugar, ali girando a roleta, né, com sua iniciativa. Então aqui nós podemos perceber a dimensão físico-motora, né? Então todo o desenvolvimento da atividade, do jogo em si, ele vai contribuir para o desenvolvimento e vai tornar a aula ainda mais interessante, né? Mais acessível, vai chamar a criança a participar, a se envolver. Tenho certeza que, se for empregado seguindo as orientações, vai ser um recurso muito útil na educação infantil, vai contribuir para o desenvolvimento e assimilação do conteúdo proposto ali no nível da educação infantil. Então, basicamente, essa foi a apresentação do meu jogo, né, das roletas das vogais. Espero que ele tenha atendido aí aos requisitos da atividade que nos foi proposta e que possamos continuar desenvolvendo essa consciência, né, profissional, como profissional da educação, ampliando nossos horizontes e vendo que a educação, para que de fato possa ser efetivado, demanda muitas situações, né? E o professor tem que estar atento a esses momentos, às especificidades dos alunos, às suas qualidades, às suas preferências, para que venha intensificar esse processo de aprendizagem e a criança venha ter sucesso ao longo da sua vida escolar. Então, basicamente, esse é o meu trabalho e até uma próxima oportunidade.